Olá, moçadinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar Geografia, diversidade cultural do Brasil. Vamos começar a nossa aula com a correção da ficha de atividades na página 99. Então vamos lá. Encontre no caça-palavras o nome de outros povos que contribuíram para a diversidade da população brasileira. Vocês deveriam encontrar os outros povos, eu vou escrever os nomes ali no quadro para facilitar. Então lá, holandeses, alemães, italianos, poloneses, latino-americanos, japoneses, e holandeses já foi. Então, estão todos aqui. Isso aí. Esse vocês deveriam encontrar aqui. Vou lá mostrar para vocês onde que estão. Na terceira linha, holandeses está aqui, ok? Na 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, não, na sexta linha, poloneses. Sexta linha está os poloneses. Na oitava linha estão os alemães, aqui. Décima dessa primeira, 12ª linha, 13ª linha, latino-americanos, toda essa linha. E na última linha, italianos, ok? E nós temos aqui na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima coluna, na segunda linha, os japoneses, tá? Então é isso. Agora, o exercício 2, nós vamos fazer a correção. Utilize as palavras que encontrou na atividade anterior e complete as frases a seguir. Os alemães chegaram ao Brasil em 1818. Foram a São Paulo e depois aos estados da região sul do Brasil. Os imigrantes italianos vieram trabalhar em lavouras de café. Os que chegaram ao Brasil saíram das regiões norte e sul do país de origem. Letra C. Os poloneses fundaram sua primeira colônia em Curitiba, no Paraná. Letra D. Dentre o grupo de latino-americanos, podemos destacar os bolivianos, os haitianos e os venezuelanos. Letra E. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos em um navio chamado Caçotomaru. F. Os holandeses começaram a chegar em 1858 e fundaram uma colônia no Espírito Santo. Então, essa foi a correção da atividade. Vamos voltar para o nosso livro na página 183 e vamos lá retomar, voltar a falar sobre os imigrantes. Nós vamos falar sobre os holandeses agora. Os holandeses. Os primeiros imigrantes holandeses começaram a chegar ao Brasil em 1858 e em 1860 fundaram uma colônia holandesa no Espírito Santo. Assim como os outros imigrantes, trabalharam na agricultura e na pecuária. Algumas cidades brasileiras apresentam arquitetura que remete à presença dos holandeses. Olha na imagem da figura, a cidade de Recife, um exemplo da presença dos holandeses. Olha lá a estrutura da arquitetura, ok? E agora vamos falar sobre os imigrantes poloneses que chegaram ao Brasil. Buscando uma vida melhor, os primeiros imigrantes poloneses começaram a chegar ao Brasil entre 1869 e 1889
Inicialmente, se estabeleceram em Santa Catarina e, posteriormente, no Paraná, onde fundaram a primeira colônia polonesa do Brasil, localizada em Curitiba. Olha lá a imagem do portal polonês em Curitiba, a foto. E então vamos falar dos japoneses. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos em 1908, depois de viajarem por 52 dias. Então lá, 2 meses e pouquinho, quase 3 meses viajando. Nesse período, o Brasil necessitava de mão de obra para a colheita do café, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. Diferentemente dos indígenas e africanos, os holandeses, poloneses e japoneses não foram escravizados e nem saíram de maneira forçada de seus países de origem. Pelo contrário, foram incentivados a vir para o Brasil para trabalhar nas indústrias ou na agricultura. Então aqui, pessoal, retomando uma informação que eu dei lá na aula anterior, que eles não eram considerados cidadãos, exatamente, não eram. Eles não tinham os seus direitos. Mas nesse caso aqui dos imigrantes europeus, eles não eram escravizados, como os índios e africanos. Eles apenas não tinham férias, os salários eram mais baixos, eles vinham para trabalhar usando mais a questão da mão de obra. Não eram para serviços ou cargos que se usava mais a inteligência, tá? Nessa situação que eu estava me referindo. Nossa herança cultural. Vamos ver um pouquinho esse vídeo aqui juntos, que está na realidade aumentada, que vocês vão poder ver depois também. Então, assim, pessoal, vocês observaram aqui que eu falei assim que era um vídeo, mas não é. Aqui é um diálogo mostrando uma criança, um indígena, um mirim, né, um curumim, na verdade, conversando com uma outra criança. E ele já fala, você tem que tomar cuidado, tem muita onça por aqui, porque aqui tá falando que era tradição, no costume, os animais que existiam, e eles vinham lá desses centros europeus, que não era o hábito deles isso, certo? Então vamos agora falar um pouquinho sobre os povos latino-americanos. O fluxo de imigrantes latino-americanos para o Brasil, provenientes de países como Bolívia, Haiti e Venezuela, é mais recente que os outros citados anteriormente. Então, esse é um assunto bem recente, inclusive, cidade da região norte do nosso país recebeu muitos imigrantes vindo da Venezuela, do Haiti, a Venezuela mais ali a região norte do Brasil, né? Eles vieram fugindo da questão econômica do país deles. É mais recente que os outros citados. Esses imigrantes têm vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como é o caso dos venezuelanos, que saem do seu país de origem por causa da grave instabilidade política e econômica. Porém, quando eles chegam aqui, fugidos, o que acontece? Olha lá na imagem, venezuelanos acampados próximo à estação de ônibus em Manaus. Eles chegam aqui e não têm onde morar, eles também enfrentam situações de desemprego, assim como muitos brasileiros também. Então, aqui nós estamos falando de uma imigração muito recente, tá? Nós não estamos mais falando da imigração lá da época da colonização. Herança dos imigrantes. O que os imigrantes nos ensinaram e nos deixaram?
Muitos costumes e influências culturais da população brasileira foram herdados dos imigrantes que para cá se deslocaram e dos indígenas, como se observa a seguir. Dos indígenas, herdamos o costume de tomar banho todos os dias, assim como nos alimentarmos de mandioca, batata doce, milho, frutas, frutos do mar, palmito e etc. Do portugueses, herdamos a religião católica, a língua portuguesa e os pratos feitos com bacalhau. Herdamos dos africanos a capoeira, praticada em todo o Brasil, assim como a religião do candomblé. Na alimentação, destacam-se a feijoada, o acarajé e a pamonha. Na música, temos o samba, o maracatu e etc. Herdamos dos italianos o costume de tomar café e vinho. Incluímos em nosso cardápio as massas macarrão, pizza, lasanha e etc. Dos alemães, vamos lá. Dos alemães herdamos a religião protestante, a prática de cultivar trigo e criar porcos, suínos. Na alimentação, destaca-se a carne de porco, que serve de base para diversos pratos como Eisenbein, joelho de porco, a batata e a salsicha. Os japoneses trouxeram a religião budista e o uso do bambu como artesanato, o beisebol, o bonsai, a árvore em miniatura, e o consumo de comidas como sushi e sashimi. Agora nós temos aqui algumas atividades para realizar. Eu vou sugerir essa atividade como lição de casa e aí nós vamos iniciar a próxima aula fazendo a correção dessas atividades e das fichas da página 101 e 102. E então nós vamos iniciar a abertura do próximo capítulo na aula de Geografia do 4º ano. Certo, pessoal? Nos vemos em breve. Se cuidem. Tchau, tchau!